Você já teve momentos em que foi vítima da força bruta tanto no combate como na vida e você não soube como resolver? Esse é o quadro Léo Imamura Responde e hoje falarei sobre o princípio da suavidade contra a força bruta. Bem-vindo a mais esse encontro na Vida com Fu. A pergunta de hoje é de Oficina da Luta. Maravilhosa resposta do Mestre Léo. Gostaria que ele comentasse sobre o princípio da suavidade, o Ju ou Jiu. Oficina da Luta. Gostaria de começar com o final da sua sugestão, porque quando nós falamos Ju ou Jiu, eu acredito que você, inclusive, colocou entre aspas com muita propriedade. Por quê? Porque os dois caracteres querem dizer a mesma coisa. Acontece que quando o Judo se internacionalizou e a grafia, a transliteração utilizada acabou sendo JU, principalmente nós brasileiros lemos como judô, mas a pronúncia original é como do jiu-jitsu, ou seja, judo, que quer dizer suave. Aliás, esse termo ele vem de muito antes. Ele é citado, por exemplo, nos 4 tratados políticos do Imperador Amarelo, que fala sobre Roji, que quer dizer a conduta suave. O que é a conduta suave? É saber utilizar o suave frente à brutalidade. Então, quando nós falamos de brutalidade, estamos falando de força bruta. O que seria a força bruta? É o emprego do poder, da força, sem considerar a situação, o contexto. Quanto mais, melhor. Ocorre que o poder, por maior que seja, ele sempre tem uma limitação. Para alguns mais, outros menos. E observou-se que seria muito interessante, quando eu tenho essa limitação, usar a força do outro a seu favor. Então, é isso que trata a conduta suave. A conduta suave não é uma conduta de mera passividade. A conduta suave é, acima de tudo, eu saber lidar com a força bruta do outro e me beneficiar dela acolhendo essa força e não ir de contra, porque essa é a ideia que se tem quando nós falamos de combate, quando nós falamos de guerra. Você é forte? Eu serei mais forte que você. Ah, você é mais forte do que eu? Então eu vou me esforçar para ser ainda mais forte. Esse não é o princípio da suavidade. O princípio da suavidade é: você é forte? Que bom! Então agora eu vou fazer uso dessa sua força a meu favor. E como isso acontece? Porque isso não é milagre, isso não é mágica. Isso acontece por quê? Porque essa pessoa que tem mais força, muitas vezes não considera o contexto desse emprego de força. Então, ele exagera. Então, a pessoa que faz uso do princípio da suavidade, ele provoca esse exagero de força a favor dele mesmo, ou seja, da pessoa que está utilizando a suavidade, e com isso ele consegue se beneficiar desse processo. E como que isso acontece na vida principalmente? Muito simples. Quando você vê alguém exaltado, normalmente nós queremos nos proteger. Nos protegemos como? Com exaltação da nossa parte também. Então criamos uma situação de quem se exalta mais. Agora, a partir do momento que o outro se exalta, primeira coisa importante, não leve para o pessoal. Muitas vezes essa pessoa nem te conhece. Muitas vezes não é com você que ele está falando. Ele está falando com ele mesmo. Ele está incomodado com uma coisa que está nele mesmo. Então, primeira coisa importante, desenvolvimento humano. Você precisa, nesse momento, prestar
prestar atenção nele, não sentir que é pessoal, não sentir que é seu, não sentir que é só com você. Sim, pode ser com você, mas há uma parte que é com o outro. Talvez você tenha errado, mas esse mesmo erro com uma outra pessoa iria passar batido. Mas então, como que eu tenho que conduzir isso? Acolho, tento entender qual é a dor do outro, por que ele está fazendo isso. E com isso, então, eu começo a observar como que essa situação pode beneficiar ambos os lados. Aliás, é isso que o fundador do Judo falava sobre a ideia da prosperidade recíproca. Ou seja, como é que você e eu podemos tirar proveito de uma situação onde nós temos as forças se trabalhando entre elas. Então, o princípio da suavidade, a partir do combate. E onde é que o fundador do judô aprendeu isso? No jiu-jitsu. Porque o judô, ele é derivado do jiu-jitsu. Só que jiu-jitsu, judô, essa é apenas uma questão de nome. Quando nós vemos isso dentro da perspectiva Kung Fu. Quando nós falamos de, por exemplo, Aikido, que é a harmonização do Ki, nós estamos falando também do princípio da suavidade. Quando nós falamos de Wing Chun e falamos da simplicidade e da capacidade de aderir para absorver, estamos falando de suavidade. Quando Bruce Lee falava sobre absorver o que é útil e rejeitar o que é inútil, ele está expressando o princípio da suavidade. Então observe que a partir do combate, inclusive combates simbólicos, por isso que é tão interessante, né, quando nós estamos trabalhando, por exemplo, no judô, no jiu-jitsu, não ter golpes de impacto para que facilite a expressão do princípio da suavidade naquele momento. Ou é o mesmo caso no Wing Chun, quando nós trabalhamos o Chi Sao, dentro de determinadas premissas, dentro de determinadas configurações que são estratégicas para que o princípio da suavidade possa se expressar. E com isso, à medida que a pessoa vai evoluindo, ele consegue expressar esse princípio em diferentes âmbitos. Mas tudo isso só terá valor se você expressá-lo na vida, porque é na vida que temos sempre o grande combate. Você gostou desse vídeo? Então compartilhe com seus amigos, principalmente aqueles que você acha que esse conteúdo será importante. E se você ainda não o fez, se inscreva no nosso canal. Nos ajude a nos tornar mais relevantes. E não se esqueça de ativar o sininho para que você possa receber todas as nossas notificações, principalmente os nossos novos projetos, que inclui, é claro, a nossa área de colaboradores. Se você considerou isso, entre aqui nesse link para que você possa contribuir com o nosso canal. Quero agradecer, falando em contribuição, a Oficina da Luta por sua participação e te convidar para o nosso próximo encontro na Vida Kung Fu. Até lá!